Olá, meus amores, tudo bem? Receba o meu abraço cheinho de saudade de cada um de vocês, de cada criança, de cada família. Eu sou a tia Lô, fui convidada pela tia Thaís para contar uma história bem legal para vocês, tá bom? E eu gostaria de começar perguntando: quem aí gosta de ler? Fala a verdade. Eu gosto muito de ler. Sabe por quê? Porque lendo a gente aprende, não é verdade? E sabe, durante toda a vida de vocês vão passar muitos livros nas suas mãos. Mas o livro mais importante que vai passar e vai permanecer é a Bíblia, a palavra de Deus. Você sabia que é o livro mais lido e mais vendido no mundo? Tamanha sua importância. E existem vários tipos de Bíblia. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia aí, né? Tem Bíblias coloridas, Bíblias de vários tamanhos, vários tecidos, várias texturas. Eu tenho algumas aqui em casa que eu uso. Essa daqui, olha, é a Bíblia na linguagem de hoje. Ela é bem pequenininha e eu uso com as crianças, que tem uma linguagem mais acessível. Esse daqui é o Novo Testamento de bolso, que é distribuído no mundo inteiro pelos Gideões. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de estudo, gosto muito, que contém vários ensinamentos mais aprofundados. Essa daqui é a Bíblia em quadrinhos, muito legal. Ela é bem colorida, ela é bem atraente, inclusive para os adultos. Muito gostoso de ler essa Bíblia aqui. Tem a Bíblia em CD, que quase ninguém usa mais, mas eu usei muito. Muitos estudos e vem outros livros juntos também. Você pode ter a Bíblia no tablet, né? Você baixa o aplicativo, tem a Bíblia Sagrada no tablet. Você pode ter no seu celular. Hoje em dia não é desculpa dizer que não tem a Bíblia. Mas você sabia que nem sempre foi fácil ter a Bíblia assim? Eu vou contar para vocês como era complicado você ter um livro antigamente. A gente começa lá nos tempos remotos com a história da escrita. Veja só, eles escreviam em pedras usando esse instrumento aqui, que é o cinzel. Era bem difícil lidar com tudo isso. Veja um exemplo de um texto escrito em pedra. Eles escreviam também em madeira, em argila. Veja essa foto. Esses materiais foram encontrados por arqueólogos, confirmando a veracidade da palavra de Deus, da existência da palavra de Deus, desde lá dos primórdios, quando Deus começou a falar para o homem o que ele gostaria que ficasse registrado. Esse aqui é um instrumento usado para escrever na pedra, que é o cinzel, e também na argila. Olha, gente, um pedacinho da argila. Curiosamente, sabe qual é o nome desse pedacinho? Tablet. Quase um tablet. E ela tá segurando com a mão assim, eu falo que é o tablet de antigamente, né? Aqui tem, eles escreviam alguns documentos, algumas certidões, inclusive porções das escrituras. Veja, um escriba. Já ouviu essa palavra? Eles eram especialistas na escrita. E aqui ele estava fazendo um teste para depois passar para o pergaminho. Naquela época não tinha folha, não tinha caneta, não tinha borracha. Então tinham que ser pessoas especializadas para escrever. Veja só o que era um pergaminho. Era um rolo com as escritas dentro. Como era feito o pergaminho? Com pele de animais, com linho também em algumas ocasiões, que era um tipo de tecido, né? Como que era escrito? Com pena, tá vendo aqui a tinta? Essa tinta, ela era feita com fuligem de carvão misturado com goma, também extrato de vegetais, extrato de frutas e em algumas ocasiões sangue de animais. Outro instrumento era o caniço, que era um pedacinho de bambu. Aqui atrás nós temos o papiro, que era outro material e ele era feito com uma planta que crescia às margens do rio Nilo. Vejam, o papiro, de onde mais tarde se originou o nome papel. Aqui a gente vê ela depois de pronta.
Quem conhece esse personagem aqui? O apóstolo Paulo escrevendo na prisão as cartas lindas que ele deixou para nós. E esse personagem aqui, maravilhoso, Jesus, quando ele entrou no templo e leu um pedaço do livro de Isaías, usando o pergaminho também. Olha que tamanho de pergaminho. Você já pensou ter que levar um monte desse para a igreja? Vê como hoje tudo está facilitado? Mas a palavra de Deus não é só orientação e ensino e consolo. Ela conta histórias. Ela é um álbum da família de Deus. Quero ver se você é bom de Bíblia. Que história é essa? A história de Davi e Golias. Quem acertou, parabéns. E essa daqui? Sansão. Muito bem. Essa daqui é um pouco difícil, hein? O rei Josias. Vocês sabem que ele reinou com 8 anos de idade? Por quê, tia? Na verdade, o que aconteceu foi que o avô dele, que era o Manassés, que era um homem muito mau, ele havia falecido. E o pai dele se chamava Amon, também era muito mau, faziam coisas que deixavam Deus muito triste, também tinha falecido. Então, o Josias, ele teve que reinar com apenas 8 anos de idade. Ele foi coroado rei. Com apenas 8 anos de idade. Já pensou que responsabilidade? Com o passar do tempo, ele foi vendo que o povo estava muito triste. Não só o povo, mas Deus também. E sabe por que o povo estava muito triste? Porque o templo estava em ruínas e estava todo destruído. Fora isso, estava acontecendo uma coisa muito, muito lamentável que entristecia o coração de Deus. O povo estava adorando outros deuses e aquilo precisava ser resolvido. Então, Josias chamou os teus funcionários e falou para reformar o templo, restaurar e tirar todos aqueles postes ídolos de lá de dentro. E nessa transformação, renovação do templo, eles acharam uma porção das escrituras. Vejam só. E Josias, quando viu, começou a chorar emocionado, feliz. E ele começou a ler para o povo todos os dias. E aquilo foi renovando, foi ensinando. E o povo não só aprendeu, como colocou em prática tudo que estava escrito na lei. Então, a nação se tornou próspera e todos ficaram muito felizes, inclusive Deus. Com essa história, eu quero perguntar para vocês. Aonde está a sua Bíblia? Ela não está escondidinha e empoeirada não, né? Para você ser uma criança feliz, um adulto próspero, você tem que ler e colocar em prática tudo que está escrito nesse tesouro que Deus nos deixou. Em outras traduções, diz que é a revelação de Deus para você. Você não quer aprender? O que Deus quer me dizer? Por que Deus me criou? Qual é o plano dele? Está tudo lá na palavra. E outra coisa, uma tradução que eu gosto muito, um significado da Bíblia, é a boca de Deus falando com você. Outro dia no culto a gente perguntou para as crianças, você já escutou Deus falar com você? Não, mas como assim? É só você abrir a Bíblia. Deus está falando com você, é uma carta de amor para você. Então leia mais e nunca se aparte desta palavra que é a sua segurança, tá bom? Lá em João 17:17, Jesus disse assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então você pode confiar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse mundo tão escuro que a gente vive, é uma lâmpada que vai te iluminar, te ensinar o caminho certo. Isso está no Salmo 119, deixa eu ver minha colinha. 119, 105, tá bom? Mas tia, eu posso acreditar na Bíblia? Papel não aceita tudo? Você
pode acreditar, porque a Bíblia foi escrita por 40 pessoas diferentes, em média, né? E todos morando em épocas diferentes, cidades diferentes, em 1600 anos, com a mesma linguagem. Só poderia ser o Espírito Santo de Deus. Eram reis que escreveram, soldados, profetas, pescadores, até boiadeiros, cientistas, e tendo a mesma linguagem. Eles moravam em deserto, em cidades, em ilhas, em prisões. A Bíblia foi inspirada em vários momentos, em várias épocas e com pessoas diferentes. Como que ela tem a mesma linguagem do começo ao fim? É o Espírito Santo de Deus. Amém? Gostaria de ensinar um versículo para vocês que nunca vocês vão esquecer, tá bom? Faz comigo, olha, é o Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Guarda a palavra no coração, ame-a, que ela vai te ensinar para o resto da sua vida. Amém? Olha, beijo cheinho de saudades. Amo vocês.